Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante, desvendando um dos mistérios mais profundos e duradouros das Escrituras. O enigma de Melquisedeque. Quem era essa figura misteriosa que aparece tão brevemente no livro de Gênesis, mas cujo legado ecoa por milênios, do Antigo ao Novo Testamento, e até mesmo em textos antigos descobertos séculos depois? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo na história, na teologia e nas teorias que cercam o enigmático rei e sacerdote de Salém. A nossa história começa há quase 4.000 anos, em um cenário de conflito e poder no Antigo Oriente Próximo. Abram, que mais tarde seria conhecido como Abraão, o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas, está vivendo como um nômade rico na terra de Canaã. A tranquilidade da sua vida é abruptamente interrompida por notícias devastadoras. Uma poderosa coalizão de 4 reis do leste, liderada por Quedorlaomer, rei de Elão, invadiu a região do Vale do Jordão. Eles subjugam 5 reis locais, incluindo o rei de Sodoma e o de Gomorra. Após 12 anos de servidão, esses reis se rebelam, e a resposta da coalizão do leste é brutal. Eles retornam com força total, em uma campanha militar devastadora, que ficou conhecida como a Batalha dos Reis. Várias cidades são saqueadas e, no meio desse caos, os reis de Sodoma e Gomorra são derrotados. Suas cidades são pilhadas, e entre os cativos levados embora está ninguém menos que Ló, o sobrinho de Abraão. Quando a notícia chega a Abraão, ele não hesita. Ele reúne 318 de seus servos treinados, homens nascidos em sua própria casa, e parte em uma perseguição audaciosa. Ele executa uma tática de ataque noturno, divide suas forças, e contra todas as probabilidades, derrota a poderosa coalizão, resgatando não apenas Ló, mas também todos os bens e as outras pessoas que haviam sido capturadas. É aqui, no retorno triunfante de Abraão desta batalha épica, que a nossa figura misteriosa entra em cena. O livro de Gênesis capítulo 14 nos diz que, enquanto Abraão voltava, algo extraordinário aconteceu. Ele é saudado por 2 figuras. Primeiro, o rei de Sodoma, que Abraão acabara de salvar, vem ao seu encontro. Mas antes que essa conversa aconteça, surge outro rei. Gênesis 14, versículo 18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos parar e analisar essa cena. Em meio a um cenário de guerra e política tribal, surge uma figura de paz e santidade. Melquisedeque, cujo nome em hebraico, Malquitzedek, significa meu rei é justiça ou rei da justiça. Não era um rei qualquer. Ele era rei de Salém. Muitos estudiosos e tradições antigas identificam Salém como a precursora da cidade de Jerusalém. Se isso for verdade, Melquisedeque era o governante daquela que se tornaria a cidade mais sagrada do mundo. A palavra Salém deriva da raiz hebraica Shalom, que significa paz. Então temos aqui o rei da justiça governando a cidade da paz. A simbologia é incrivelmente poderosa, mas a sua identidade vai além do título real. O texto especifica que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou El Elyon, em hebraico. Esse título para Deus, Deus Altíssimo, era usado tanto por israelitas quanto por outros povos cananeus, para se referir à divindade suprema, o Criador do céu e da terra. Isso nos mostra que Melquisedeque, um não-israelita, adorava o mesmo Deus que Abraão. Ele não era parte da linhagem escolhida de Abraão, mas já possuía uma posição sacerdotal única, reconhecida pelo próprio patriarca. O encontro continua. Melquisedeque oferece pão e vinho a Abraão e seus homens, um gesto de hospitalidade e bênção. O pão e o vinho, elementos simples, mas que mais tarde ganhariam um significado sacramental profundo no cristianismo. Então Melquisedeque abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. A resposta de Abraão é igualmente surpreendente. O texto diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pensem na magnitude disso. Abraão, o escolhido de Deus, o futuro pai de uma grande nação, um homem de imensa riqueza e poder, que acabara de vencer uma guerra impossível, reconhece a autoridade espiritual superior de Melquisedeque. Ele se submete à sua bênção e lhe oferece o dízimo, 1/10 de todos os despojos da batalha. Este ato estabelece uma hierarquia clara. O sacerdócio de Melquisedeque era maior que o próprio Abraão. Depois desse breve, mas impactante encontro, Melquisedeque desaparece do registro
de Gênesis tão misteriosamente quanto surgiu. Não há menção de sua genealogia, seu nascimento ou sua morte. Ele é uma figura sem começo nem fim de dias no texto. Por quase 1000 anos, o nome de Melquisedeque permanece em silêncio nas Escrituras. Então ele ressurge de forma dramática no Salmo 110, um salmo real atribuído ao rei Davi. Este salmo é profético e fala de um futuro rei messiânico. No versículo 4, Davi escreve uma promessa divina para este Messias. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é revolucionário. O sacerdócio em Israel era estritamente hereditário, restrito aos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Um rei, que geralmente vinha da tribo de Judá, como Davi, não podia ser sacerdote. O rei Uzias, por exemplo, foi punido com lepra por tentar usurpar as funções sacerdotais. Mas aqui, Davi fala de um futuro rei Messias que também seria sacerdote, não segundo a ordem de Arão e da lei levítica, mas segundo uma ordem mais antiga, mais elevada, a ordem de Melquisedeque, uma ordem que une o poder real e a autoridade sacerdotal em uma única pessoa, assim como o próprio Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Esse salmo prepara o terreno para a mais profunda exploração teológica sobre Melquisedeque, que viria muitos séculos depois. E essa exploração nos leva diretamente ao Novo Testamento, especificamente ao livro de Hebreus. O autor de Hebreus, escrevendo para uma audiência de cristãos judeus que estavam tentados a voltar para as tradições do judaísmo, desenvolve uma das argumentações teológicas mais sofisticadas da Bíblia. O seu objetivo principal é demonstrar a superioridade de Jesus Cristo e da nova aliança sobre a antiga aliança e o sacerdócio levítico. E a sua principal prova, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos capítulos 5, 6 e especialmente no capítulo 7, o autor de Hebreus disseca o encontro de Gênesis 14. Ele argumenta ponto por ponto por que o sacerdócio de Melquisedeque, e consequentemente o de Jesus, é superior ao sacerdócio de Arão. Primeiro, ele aponta a grandeza de Melquisedeque, evidenciada pelo fato de que o próprio Abraão, o grande patriarca, lhe deu o dízimo. O autor argumenta que, se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, e Levi, o ancestral dos sacerdotes levíticos, estava nos lombos de Abraão naquela época. Então, em essência, o sacerdócio levítico também pagou dízimos a Melquisedeque. Isso estabelece a superioridade da ordem de Melquisedeque. Segundo, o autor de Hebreus foca na bênção. Ele afirma que, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. O fato de Melquisedeque ter abençoado Abraão é mais uma prova de sua posição superior. Terceiro, e talvez o ponto mais fascinante, é a interpretação que o autor faz do silêncio de Gênesis. Ele nota que Melquisedeque é apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. O autor não está necessariamente dizendo que Melquisedeque era um ser sobrenatural, mas que o registro bíblico o apresenta dessa forma propositalmente. Esse silêncio o torna um tipo, um símbolo, perfeito para o sacerdócio eterno do Filho de Deus. Enquanto os sacerdotes levíticos eram mortais e precisavam ser substituídos, o sacerdócio de Melquisedeque, e portanto o de Jesus, é eterno, permanecendo continuamente. O autor conclui que, se a perfeição fosse alcançável através do sacerdócio levítico, não haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A ascensão desse novo sacerdócio implica a anulação da lei anterior e o estabelecimento de uma melhor esperança, uma nova aliança baseada em um sacerdote eterno que pode salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus através dele. Para o autor de Hebreus, Melquisedeque não é apenas uma figura histórica curiosa. Ele é a chave profética para entender a natureza única do sacerdócio de Jesus Cristo, um sacerdócio real, eterno e universal, não limitado por linhagem ou lei terrena. Mas a história não termina aqui. Por séculos, as pessoas se perguntaram: quem era Melquisedeque? Era ele apenas um rei cananeu justo? Uma aparição PR encarnada de Cristo? Uma teofania? Um anjo? As teorias são muitas. A visão de que ele era simplesmente um rei humano justo e devoto é a mais comum e talvez a mais simples. Nessa visão, ele serve como um exemplo de que Deus tinha testemunhas fiéis, mesmo fora da linhagem de Abraão. Outra teoria popular, especialmente entre alguns teólogos cristãos, é que Melquisedeque foi uma cristofania, ou seja,
uma aparição do próprio Cristo antes de sua encarnação como Jesus de Nazaré. Os defensores dessa visão apontam para a natureza misteriosa de sua aparição, a ausência de genealogia e o título de Rei da Justiça e Rei da Paz, que são títulos messiânicos. A oferta de pão e vinho também é vista como uma prefiguração da última ceia. Uma terceira teoria, encontrada em alguns textos judaicos antigos e gnósticos, sugere que Melquisedeque era um ser celestial, um anjo ou uma emanação divina, enviada à Terra para uma missão específica. E é aqui que a nossa história toma um rumo ainda mais inesperado, com uma descoberta arqueológica espetacular no século XX. Em 1947, um jovem pastor beduíno, procurando por uma cabra perdida perto do Mar Morto, tropeçou em uma série de cavernas, em um lugar chamado Qumran. Dentro delas, ele encontrou potes de barro contendo pergaminhos antigos. Essa foi a primeira de muitas descobertas que se tornariam conhecidas como os manuscritos do Mar Morto, uma biblioteca de textos judaicos datados de antes e durante a época de Jesus. Esses manuscritos nos deram uma janela sem precedentes para o pensamento judaico do período do Segundo Templo. Entre os milhares de fragmentos encontrados na Caverna 11, havia um texto particularmente intrigante, catalogado como 11Q13, ou o Pergaminho de Melquisedeque. O texto está fragmentado, mas o que resta é impressionante. Este documento, datado de cerca do primeiro século a.C., retrata Melquisedeque não como um rei humano, mas como uma poderosa figura celestial, quase divina. No manuscrito 11Q13, Melquisedeque é o líder dos Filhos da Luz e o executor do juízo divino no fim dos tempos. O texto descreve o 10º jubileu, um tempo escatológico de libertação e expiação, e é Melquisedeque quem preside este evento. Ele é descrito como Elohim, uma palavra hebraica que geralmente significa Deus, mas que também pode se referir a seres divinos ou juízes. Ele é quem liberta os cativos e expia seus pecados. Ele executa a vingança dos juízos de Deus sobre Belial, o príncipe das trevas, e seus espíritos. Essa representação de Melquisedeque, como um juiz celestial e redentor, é extraordinária. Mostra que, na época de Jesus e dos apóstolos, havia tradições judaicas que viam Melquisedeque não apenas como um antigo rei sacerdote, mas como uma figura messiânica e celestial de imenso poder. Ele assume papéis que, em outros textos, são atribuídos ao arcanjo Miguel ou ao próprio Messias. Isso adiciona um contexto fascinante à discussão em Hebreus. Quando o autor de Hebreus ligou Jesus a Melquisedeque, ele poderia estar se conectando a essas tradições já existentes, mostrando que Jesus era o cumprimento não apenas das profecias do Antigo Testamento, mas também dessas expectativas sobre uma figura redentora celestial chamada Melquisedeque. Então, o que tudo isso nos diz? A jornada de Melquisedeque, através da história, é um testemunho de como uma figura pode crescer em significado ao longo do tempo. Ele começa como um sacerdote justo em Gênesis, um aliado surpreendente de Abraão. 1000 anos depois, no Salmo de Davi, ele se torna um modelo para um futuro sacerdócio real e eterno do Messias. Mais 1000 anos se passam, e no livro de Hebreus, ele é a chave teológica para entender a superioridade e a eternidade do sacerdócio de Cristo, o mediador de uma nova aliança. E, paralelamente, em textos como os manuscritos do Mar Morto, sua lenda cresce transformando-o em uma figura celestial de juízo e salvação. O enigma de Melquisedeque nos desafia a olhar para além das categorias simples. Ele quebra as barreiras entre judeu e gentio, entre rei e sacerdote. Sua aparição repentina serve como um lembrete de que os planos de Deus são mais amplos e misteriosos do que podemos imaginar. Ele é o Rei da Justiça e o Rei da Paz, que oferece pão e vinho após a batalha. Uma figura que, apesar de sua breve menção, projeta uma sombra longa e profunda sobre a história da salvação. Seja ele um rei histórico, uma aparição divina ou um símbolo profético, a importância de Melquisedeque é inegável. Ele nos força a expandir nossa compreensão sobre sacerdócio, realeza e a própria natureza da intervenção de Deus na história humana. Sua história é um fio de ouro tecido através das Escrituras, e além, conectando Abraão a Davi, Davi a Jesus, e a história antiga às esperanças do fim dos tempos. Um mistério que nos convida à reflexão contínua. Talvez o propósito de sua figura seja exatamente este: nos manter maravilhados, nos manter buscando e nos lembrar que, mesmo nas passagens mais curtas e enigmáticas da Escritura, podemos encontrar verdades profundas e ressonantes. Espero que tenham gostado desta imersão profunda no enigma de Melquisedeque. É um tópico vasto
e arranhamos apenas a superfície. O que você acha? Quem você acredita que Melquisedeque era? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa fascinante. Se você aprendeu algo novo hoje e gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas futuras explorações. Muito obrigado por assistir e até a próxima.